hoje eu estou aqui com o Carlos Campos, que é o diretor da vinícola Passo do Conde, uma vinícola que fica no Alentejo. E eu pedi para ele, estou com a honra de receber ele aqui em casa, para falar um pouquinho do Passo do Conde Reserva, que é um vinho que eu já sei, que é Alicante Bouschet, Syrah e Touriga Nacional. Certo. Dessa vez deu certo, né? Deu certo. É um vinho... abaixo do nosso Winemaker Selection. É um vinho que tem 14 meses de barrica, carvalho francês americano. Uma parte nova, outra parte que foi usada no topo, no nosso melhor vinho. Nós não utilizamos, nem sempre utilizamos barricas novas porque as barricas novas tornam o vinho mais adstringente, mais adstringente, precisa mais tempo de garrafa. E as barricas de segundo ano amaciam mais o vinho. Okay? É um vinho na vindima é apanhado à mão, são vinhas mais velhas. São vinhas que ficam nas encostas também, né? Ficam nas encostas. A propriedade é encosta, Sociedade Agrícola Encosta do Guadiana, porque a propriedade acaba no rio Guadiana. Certo. E temos, as vinhas estão entre olival, amendoal, alhos, produção de alhos, e nas encostas do Guadiana, que dão para o rio. Isso cria alguns aromas diferentes do resto do país. Não é melhor, não é pior, é diferente. Sim. O fato dele estar na encosta também a gente consegue um solo um pouco mais drenado. Sim. Então isso agrega também bastante coisa para o vinho, né, Carlos? Principalmente no Alicante. O Alicante Bouschet é a casta que se melhor dá no nosso terroir. O terroir é um conjunto de situações, sol, terra, água. E o Alicante, a nossa vinícola, se recuarmos 20 anos, não havia água. Só trabalhava em cereais e ovelhas. Eu não sei se aqui no Brasil se chama ovelhas. Sim, sim. Com a construção de uma barragem que se chama o Alqueva, deu possibilidade da terra que era pobre ter água. Okay? Hoje em dia, antigamente era tudo castanho, hoje em dia é tudo verde. O que é que acontece no Alicante? Como as terras são pobres, obriga a raiz a vir ao fundo da terra para vir buscar mineralidade, para vir buscar água. Torna o Alicante uma casta única no Baixo Alentejo. Porque é uma zona de muito calor, chega a atingir 50 graus. Okay? Dá-lhe alguns toques diferentes das outras zonas de Portugal. Esse vinho, 14 meses de barrica de carvalho, mas ele é considerado um vinho muito elegante, muito redondo, é muito equilibrado, não é, Carlos? Nós as barricas não utilizamos, não pomos, ou seja, isto é um vinho de Alicante, Syrah e Touriga Nacional. Nós não colocamos as três castas, não fazemos o blend e colocamos na barrica. Nós colocamos o Alicante, o Syrah e o Touriga todo separado nas barricas. O que dá para fazer uma gestão em termos de madeira. Como tem madeira usada, ele fica mais equilibrado, mais macio. E o enólogo, em termos de laboratório, depois se achar que é preciso pôr um bocadinho de vinho que não tenha barrica para equilibrar o vinho, pode fazer. É a vantagem de colocarmos na barrica uva a uva, não fazendo o blend. Sim, sim. E esse é um vinho que é licenciado pela CRA. Não, CVRA, não é isso? Comissão Vinícola dos Vinhos Regionais Alentejo. Alentejanos. Isso já fala um pouco da qualidade dele, porque até onde é sabido, todo vinho que é regulamentado pela comissão, ele tem requisitos de qualidades mínimos, né? E a maioria dos vinhos de vocês, inclusive o reserva, tem. Todos os isso? nossos vinhos são certificados pela Comissão Regional de Vinhos Alentejanos. E porquê? E como é que isso se processa? Até para as pessoas que não entendem e não estão habituadas nestes sistemas, a CVR chega à nossa vinícola e diz assim: quantos litros de vinho produziram? Vamos dar um exemplo. 1 milhão de litros dá 1.250.000 garrafas. E eles processam este selo. Certo. E fica, em termos informáticos, nós temos acesso a 1.250.000 selos destes, dos quais depois são divididos para o Reserva, para o Vinha do Conde. Todos eles têm um selo para cada categoria. Imaginemos que este vinho são 50.000 garrafas. Eu tenho 50.000 selos. O que é que vai acontecer? Imaginem, 50.000, isto não é medido, mas há diferenças.
E eu tenho mais 1000 garrafas no total. Como não tenho selos, eu não posso vender. Porque a CVR só nos dá 50 mil selos. Isto é o controle que eles fazem. O porquê? Para não dizer que tenho 50 mil litros ou 50 mil garrafas e de repente posso fazer 100 mil. Okay? Comprometendo a qualidade, muitas vezes. Claro que se vai buscar vinho fora. Isto é o problema. Nós em Portugal temos este vinho que é certificado e temos o vinho que não é certificado. Mas aí é vinhos mais baratos. Vamos entrar noutro campo que não vale a pena falar. Mas tudo é certificado. Tudo é controlado pela CVR. Uma dica de harmonização para esse vinho? Pratos condimentados. Aqui, se calhar, pratos brasileiros. Talvez uma feijoada, uma boa carne. Sim. Uma cabidela, como a gente estava falando mais cedo. Uma cabidela. Eu gosto muito de harmonizar isto com doce. Um bolo de chocolate amargo. Fica super bem. Carnes de caça. Aqui não há muito, na Europa há algumas. Mas pratos fortes, pratos consistentes. Que vai fazer sobressair o prato e o vinho. Sim. Se não for bem harmonizado, as pessoas vão dizer que o vinho não é bom, ou o prato não está bom, porque são vinhos com alguma estrutura, com algum corpo, e poderá não ser bem aceite. Mas uma boa feijoada à brasileira, garantidamente que funciona. Então, na próxima, só aceito isso aqui se tiver uma feijoada e o bolo de chocolate de sobremesa. Obrigado.